Testemunho de vida, parte 3. Aqui estou eu Eu sou João de Jesus, né? Eu sou o apresentador do quadro Orando por Tudo. Todas as madrugadas estou com vocês aqui no YouTube, né? Apresentando o quadro Orando por Tudo, mas só que não estou aqui agora, neste momento, para orar. Estou aqui para apresentar mais um quadro de meu testemunho, da minha vida que eu vivi, né? Então, eu estou aqui para apresentar Testemunho de Vida, parte 3. Então, no final da parte 2, eu falei para vocês que eu tinha me convertido no dia 28 de fevereiro de 1999, na Universal do Reino de Deus. Mas aí você me pergunta, você ficou lá? Eu respondo que não. Não fiquei na Universal. Por alguns motivos não deu certo eu ficar lá. Então eu tive que sair da Universal. E aí fiquei sem congregar em lugar nenhum. Mas aí apareceu um irmão da Assembleia de Deus. E aí me convidou, me perguntou se eu estava congregando em algum lugar, que eu já tinha falado para todos no meu bairro que eu era crente e tal, que eu estava já sendo crente. E aí eu parei de congregar na Universal porque as doutrinas lá eu achei um pouco diferente e achei por bem sair de lá. E aí esse irmão da Assembleia, ele me chamou para ir num culto na Assembleia de Deus. Irmão Antônio Carlos Coutinho, eu posso falar o nome dele com propriedade. E ele me convidou e eu fui para a Assembleia. E então, fui para a Assembleia, gostei e, enfim, eu já estava junto com a primeira mulher do casamento. Nós não estávamos casados, estávamos vivendo juntos, mas eu não participava da ceia na Assembleia de Deus. Na Universal lá eu participava da ceia de tudo, porque lá eles não restringem. Se você é casado ou se é amigado, você toma a ceia do mesmo jeito. Mas na Assembleia de Deus a doutrina é mais rígida. E lá eu não podia tomar a ceia porque eu não estava casado e nem era batizado também. Então, fiquei congregando na Assembleia de Deus, a igreja muito boa em termos de obras sociais, os irmãos muito amorosos. Eu fiquei na Assembleia de Deus a maior parte do tempo. E aí, ainda em 1999, eu entro para a Assembleia de Deus, abandonei a Universal e entrei para a Assembleia de Deus. E aí quando foi em 2000, no ano de 2000, já no final do ano de 2001, aí me batizei, né? Casei e me batizei. Já me batizei no dia 22 de dezembro do ano de 2000, já entrando para 2001. E me casei no dia 19 de setembro, foi um dia de quinta-feira, às 5h30 da tarde. Eu me casei aqui no Fórum Jorge Calmon, em Jacobina, com a senhora Maria de Fátima de Jesus Dantas. E então, nós já estávamos vivendo um bom tempo junto, e para que eu não vivesse em pecado, eu me casei com a senhora Maria de Fátima de Jesus Dantas. Ela que era membro de lá da Igreja Universal, se batizou lá, né? Mas aí depois ela se afastou da Igreja Universal
e não voltou mais. Mas aí eu já estava casado com ela, né? E continuei. Só que nessa idas e voltas o casamento começou desandando e começou vários problemas surgindo. E eu fui vivendo. Eu sei que passei muito sofrimento, tentei aconselhando para que ela voltasse para a igreja. Ela andou fazendo algumas visitas à Assembleia de Deus, mas aí não, não se aprumou mais. Não se aprumou mais e aí começou bebendo e aí voltou a beber de novo como era antes. E aí o casamento da gente foi desgastando. O casamento da gente foi desgastando e foi ficando a coisa mais complicada. Mas enfim, eu ainda vivi com a senhora Maria de Fátima de Jesus Dantas. Entre, entre vivendo junto e casado, né? Ao todo, nós vivemos 15 anos, né? De 1998 até 2013. Entre casamento e entre o tempo que a gente ficamos juntos, né? Ficamos amigados, né? Como diz o ditado popular, amancebado. Aí, mas nós casamos, né? E eu sei que entre essa circunstância toda nós vivemos 15 anos entre casamento e vivendo juntos, né? Vivemos aí há mais ou menos 2 anos juntos antes de casar. E passamos 13 anos, casado mesmo foi 13 anos, mas já tinha 2 anos que nós morávamos juntos. Então ao todo foi 15 anos. Mas meus queridos irmãos, quando foi em 2013, eu fui sorteado em um programa do governo federal denominado Minha Casa Minha Vida. E eu fui sorteado num apartamento num bairro aqui de Jacobina denominado Catuaba. O nome do conjunto residencial chamava-se na época Conjunto Residencial Vivendas Alagoas. Então eu fui sorteado lá na segunda etapa. Mas aí, meus queridos irmãos, o casamento já não vivia bem. E daí em diante, quando ganhamos o apartamento, aí as coisas começaram a piorar a cada dia. Se eu já era maltratado por parte dela, aí começou os maltratos, aumentou. E aí, logo antes, havia 2 filhos dela que ajudei ela a criar quando eu cheguei para lá. O menino tinha 6 anos e a menina tinha 8. E lutei junto com ela e criamos esses dois. E aí nós morávamos na casa que o pai deles tinham deixado. Quando eu encontrei ela, ela morava na casa do ex-marido, porque eles haviam separado e ela morava com esses 2 filhos. Já que ele não dava pensão, mas pelo menos na casa ele deixou ela dentro de casa, né? Eu fui morar com ela e ajudei a criar esses filhos. Quando já estavam os 2 criados, aí botou a gente para fora de casa. E aí nós teve que morar de aluguel. Mas quando nós ganhamos o apartamento, meus queridos irmãos, aí meu espaço foi ocupado no apartamento. Os 2 filhos foram para lá. O mais novo até que não era tanto assim desrespeitador, mas a mais nova foi muito desrespeitadeira comigo. O mais novo dava trabalho porque, mas não era tanto igual a outra. A outra me desrespeitou de uma tal maneira. O mais novo também, por sua vez, me desrespeitou. Eu sei que lá nesse apartamento
eu tive muitas contrariedades. A mãe deles, ora estava ao meu favor e ora estava contra. E eu sei que meus queridos irmãos e queridos amigos, nesse apartamento, eu estava vivendo em um apartamento luxuoso, mas a paz eu não tinha. Chegou um ponto que eu tive muitas raivas, que eu cheguei a ter um derrame facial. Tanto é que eu fiquei com um problema na face, né? Eu fiquei com um pouco de deficiência do lado esquerdo da boca, né? Eu fiquei com uma deficiência do lado esquerdo, eu tive essa paralisia facial, como diz os médicos, mas na verdade é um derrame facial. E eu me lembro que a síndica de lá do bloco, do apartamento, do lado dos apartamentos, ela estava indo para a rua e eu estava conversando e quando pensou que não, a língua embolou, que não falei mais nada. Fiquei mudo sem fala. Aí malmente peguei minha identidade e aí saí para fora. E lá encontrei a síndica do prédio, lá do bloco que nós morava. Ela estava indo para a rua de carro, né? E aí eu só fiz dar com a mão para ela e ela me perguntou o que era e eu só mostrava o documento para ela e mostrava para a boca, eu não podia falar. E aí ela percebeu que eu tinha tido um problema de saúde. E aí eu sei que eu entrei neste carro e ela saiu com tudo para me levar no hospital denominado Antônio Teixeira Sobrinho, na época estava funcionando. E aí eu dei entrada nesse hospital Teixeira Sobrinho 11h30 da manhã e fui sair 12h30 da madrugada. Meus queridos irmãos, foi uma batalha terrível. Eu fiquei lá em observação, lá em uma maca, deitado e respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. Teve momentos que a minha língua saiu toda para fora, meus irmãos. Foi a coisa mais terrível que eu vi, eu fiquei sem fôlego. E eu com esse tubo de oxigênio no nariz, tive 3 paradas respiratórias, quase que morro. Mas não morri porque Deus ainda tinha muita coisa para realizar através da minha vida. E então, meus irmãos, eu fiquei ali, respirando por ajuda do aparelho, do tubo de oxigênio. Graças a Deus, eu não perdi a consciência, porque quando eu queria falar, eu acenava com a mão. Se me desse um papel, eu conseguia escrever para falar do meu jeito, né? Porque eu só aprendi letras maiúsculas, que foi o que meus professores da roça me ensinaram, que eu ainda vou entrar nessa área ainda, talvez na próxima parte. E então, eu escrevia em letras maiúsculas para poder as pessoas entenderem o que era que eu queria. E eu sei que eu passei de 11h30 do dia até as 12h30 da madrugada. E aí a síndica de lá do prédio me levou para o hospital e aí quando foi depois, a minha mulher chegou lá, né? Na época ela chegou lá e ficou lá do meu lado. Inclusive chorou bastante do meu lado, eu não sei se foi de remorso, não sei se foi por amor, não sei, mas só sei que ela chorou bastante do meu lado. Inclusive, quando eu estava tendo as paradas respiratórias, ela se desesperou, né? Com medo de eu morrer. E ali, meus irmãos, eu estava naquela situação ali no hospital Teixeira Sobrinho. Era um dia de quinta-feira. Eu não me lembro a data do mês, mas era um dia de quinta-feira. Eu sei que nós estávamos no ano de 2013. E aí, meus irmãos, eu
Saí de lá 1h30 da manhã, tive alta, tomei várias injeções na veia, colocaram comprimido debaixo da minha língua, a minha pressão subiu de uma maneira que foi para 14/20. E minha pressão sempre foi baixa, e nesse dia subiu para 14/20. E eu tive essas 3 paradas respiratórias, quase morro. E aí, meus irmãos, saí do hospital e fui para casa, né? Sim, mas logo mais atrás, eu vou voltar mais atrás um pouco, porque ficou algo que eu não contei, né? Muito antes de eu me encostar no benefício BPC Loas, eu morava em uma localidade denominada Grota do Brito, e eu casado com ela, com a Maria, e eu morava lá. E eu com esse problema visual, eu tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar, mas eu não tinha outra renda para viver. E eu trabalhava mesmo assim, com muitas dificuldades, mas eu trabalhava, né? E sempre me acidentando em serviço. Eu tenho marcas no corpo, é que eu não posso mostrar aqui no YouTube, mas eu tenho marcas no corpo que até hoje nunca ficou a cicatriz, mas ficou a sequela, os sinais, né, de acidentes que eu tive, né? E aí, quando foi em 2008, nós viemos para a rua, eu trabalhar aqui fazendo escavação de um terreno de um amigo meu que chama Marinésio. E eu vim trabalhar aqui na cidade, né, fazendo escavação, fazendo serviço de trator. Ele teve a boa intenção de me ajudar, que ele poderia muito bem pagar um trator para entrar ali naquele terreno e fazer uma bagaceira ali. Serviço que eu bati 2 anos para fazer, um trator fazia dentro de um dia ou 2, né? Um dia ele fazia serviço de 2 anos, uma máquina. Mas enfim, eu trabalhei 2 anos ali para ele, nesse terreno de construção, me acidentando aqui e acolá, mas não podia nem falar nada, porque senão ele poderia me dispensar e eu não tinha outra renda para viver. Quando o serviço da rua acabou, eu fui trabalhar numa roça, num lugar denominado Coxo de Fora. E eu fui trabalhar em um lugar lá para essa mesma pessoa. E um certo dia eu estava fazendo uma cerca de arame farpado e minha mão só estava na carne, os espinhos do arame rasgou minha mão toda. E eu trabalhando assim mesmo, sem enxergar direito, meus queridos irmãos, era terrível. E eu sempre orando a Deus e pedindo: Senhor, dá-me um recurso. Eu não quero riqueza, meu Deus, mas quero um recurso que dê para mim comer e pagar minhas contas. Eu não quero riqueza. E ali, meus irmãos, um certo dia eu estava fazendo essa cerca de arame farpado na beira de uma ribanceira que dava uns 4 metros de altura. E aí, quando eu coloquei uma ferramenta denominada como pé de cabra, que eu fui prender o arame farpado, quando eu fui prender o arame farpado, que botei o grampo para poder bater, o pé de cabra se desprendeu do arame e aí eu saí de ladeira abaixo, né, rebolando, como se diz o ditado, saí bolando como se fosse uma pedra bolando, e aí eu ia cair lá embaixo dentro do rio e ia quebrar meu crânio numas pedras que tinha lá dentro do rio. A minha sorte é que eu enganchei numa árvore que tinha na beira do rio, já perto de cair nas pedras. E aí eu fiquei enganchado na árvore. Meus irmãos, foi muito sofrimento na minha vida. Aí, meus irmãos, nesta época, esse amigo meu, Marinésio, ele se propôs a marcar um exame de vista para mim lá em Salvador, que é a cidade que ele mora, no bairro Pituba, bairro nobre da cidade de Salvador. E ele marcou esse exame de vista lá em Salvador.
E aí, quando fui no dia 28 de novembro de 2011, eu fui para Salvador. E aí, meus queridos irmãos, na época eu congregava na Assembleia de Deus e o pastor Juscelino, um grande abraço para ele. Se ele ver esse testemunho, ele vai glorificar a Deus. E o pastor Juscelino, na época, ele fez uma campanha e todo mundo ajudou. Tanto os irmãos da Assembleia de Deus, como também os irmãos católicos, todo mundo ajudou. E na época eu adquiri R$ 500 e eu fui nesse dia 28 de novembro de 2011. Eu fui, né, para Salvador. Cheguei lá na rodoviária, Marinésio foi lá me pegar. Eu fui para a casa dele, ele me acolheu na casa dele. Não paguei táxi, não paguei comida e nem dormida. Ele me levou lá para um oftalmologista dele, que é um dos melhores oftalmologistas da Bahia, Dr. Emanuel Serafim Machado, né? Não sei se ele ainda é vivo, mas deve ser. Mas que Deus abençoe ele, né? Acredito que ele ainda está vivo. E às 2 da tarde nós chegamos lá nesse consultório que fica situado lá no bairro Itaigara. Então, foi feito um exame de vista muito detalhado. E o doutor Emanuel Serafim Machado me deu um laudo médico que me deu direito de eu chegar aqui no INSS de Jacobina. Fiz uma perícia e graças a Deus deu tudo certo. E graças a Deus, meus queridos irmãos, do final de 2011 para cá, graças a Deus, Deus me abençoou, que aí eu não precisei mais me acidentar em serviço. Mas foi muitos acidentes que eu só estou vivo pela misericórdia de Deus. Eu poderia estar mutilado, eu poderia estar com um braço ou uma perna mutilado. E já me cortei bastante com machado nas carvoarias, voltando um pouco atrás. Já me cortei bastante com machado, com facão, com foice. De todo jeito eu já me acidentei nessa vida. Mas enfim, Deus me abençoou, que eu consegui o benefício Loas. Agradeço a Deus todos os momentos da minha vida por esta bênção que Deus me deu. Porque hoje eu tenho para mim e ainda ajudo pessoas que precisam, né? Já ajudei pessoas e ajudo. Assim que precisar, o que Deus me deu, eu ajudo as pessoas que necessitam. A palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. E mesmo assim, antes de me aposentar, sempre fui uma pessoa generosa, sempre ajudei as pessoas que precisaram da minha ajuda, sempre ajudei, sempre fui essa pessoa. E assim, meus irmãos, resumindo, então esse derrame facial me atacou em 2013, de muita raiva que eu passei nesse apartamento lá na Catuaba. E aí eu sei que eu sofri 3 tentativas de homicídio, né? Dessa pessoa que eu era casado, que eu estava casado. Por 3 vezes eu sofri tentativa de homicídio. Ela estava alcoolizada, né? E por sua vez tentou contra a minha vida com ciúmes diabólicos. E tentou contra a minha vida por 3 vezes. Na última vez, a última vez eu saí, que não peguei nem as roupas do corpo. Eu só saí com a roupa que eu estava vestido, mas as outras roupas não deu tempo de pegar. E nessa hora eu não tinha mais ônibus para descer para cá, para Bananeira, e eu peguei carona numa viatura. Pode crer, meus irmãos, eu peguei carona numa viatura.
Foi a única coisa que eu achei na hora, o único transporte que eu achei na hora foi uma viatura. Mas graças a Deus eu vim para Bananeira, para minha família, vim como cidadão direito, né? Vim sentado no meio dos policiais, não vim em Camburão porque eu não devia nada, né? E aí, meus queridos irmãos, aí acabou esse capítulo do meu casamento com Dona Maria de Fátima de Jesus Dantas. Fui requerer o divórcio e divorciei, mas mesmo assim ainda fiquei sofrendo ameaça por parte dela. Inclusive tive que prestar queixa por 3 vezes, né? Que eu estava sofrendo ameaça. Com 6 meses conheci uma outra pessoa, né? E aí comecei um relacionamento com a pessoa da igreja, nome Bárbara Bruno da Cruz. Eu conheci ela, né? E quando a Maria soube que eu estava me relacionando, namorando com outra pessoa, ela começou a fazer sérias ameaças e eu tive que prestar queixa, né? Para que assim eu pudesse ficar em paz. E então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eis aí que eu também não fiquei na Assembleia de Deus. Eu conheci a igreja adventista através da senhora Natália Bruno da Cruz, que hoje já dorme no Senhor. Mulher pioneira de Deus, uma irmã maravilhosa, era uma pessoa maravilhosa em Cristo Jesus. Hoje já dorme no Senhor, irmã Natália Bruno da Cruz, um exemplo de vida. Levou a família toda para a igreja adventista do sétimo dia. Uns ficaram, outros não ficaram, mas ela fez a parte dela. Mas resumindo, aí meus irmãos, eu saí da Assembleia e fui para a Adventista do sétimo dia. E aí namorei com a Bárbara Bruno da Cruz, namorei durante um ano, no final em 2013, já para a entrada de 2014 que eu conheci ela. Quando foi em 2014 começamos a namorar, né? No dia 28 de fevereiro de 2014. Me lembro que a gente começou o namoro, né? Em 2014, dia 28 de fevereiro, uma data de carnaval. E aí namoramos durante um ano, quando foi no dia 11 de junho de 2015, às 11h30 da manhã, eu fui me casar com a Bárbara Bruno da Cruz. Foi um prazer muito grande. Tive apoio de muitos da família, tive apoio, tudo bem, casamos. Mas meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu só vivi 11 meses com a Bárbara Bruno da Cruz, porque ela era uma pessoa depressiva, mas achou que casando ia melhorar o seu estado de saúde, ela ia ficar normal, ela não se cuidou. Infelizmente a depressão voltou e voltou com força. De um nada ela perdeu o sentido. Meus queridos irmãos, e aí começou meu sofrimento, correndo atrás dela dia e noite e dia, para colocar para dentro de casa. E ela só queria ficar na rua, correndo para cima e para baixo, não se sentia bem em casa. Um certo dia, a irmã Natália, que era a mãe dela, fechou as duas portas e ela pulou uma janela que dava quase uns 2 metros de altura, a altura da janela, e ela pulou. E era uma região de pedra, e eu não sei como ela não se arrebentou toda, meus irmãos, eu não sei como não morreu. E eu correndo atrás dessa mulher, dia e noite e dia. E aí, meus irmãos, depois veio um irmão dela, e veio uma irmã de lá de São Paulo. Um irmão que mora num lugar aqui denominado Carnaíba, e a irmã dela que mora em São Paulo. E veio, meus irmãos,
Vejam vocês que quase eu ia sendo preso pela Lei Maria da Penha sem dever nada. Ela então, meus irmãos, falou para esses dois irmãos dela que eu tinha batido nela. E eu fui chotado de casa, que eu morava com ela e minha sogra. Eu fui chotado de casa e vim para casa de uma sobrinha. E aí, meus irmãos, eu sei que quase que a viatura baixava aqui na porta da minha sobrinha para me prender pela Lei Maria da Penha, e eu inocente, sem dever nada. Porque na doença, ela me acusou que eu havia batido nela. Falou também, meus irmãos, que eu estava fervendo um tacho de óleo quente para jogar nela. E eu ia ser preso, meus irmãos, inocente. Eu não fui preso por causa da minha sogra que me defendeu. Um filho dela, o mais velho, que me defendeu também. E o meu cunhado, o outro irmão dela, que chama José Pereira, que fui defendido, que me defendeu. Essas três pessoas me defenderam, e boa parte da família dela que me conhece sabe que eu sou uma pessoa de conduta. Eu fui injustiçado, meus irmãos, quase que eu ia parar na cadeia, ia apanhar até dizer chega, porque quem vai preso pela Lei Maria da Penha apanha muito. Eu me escapei, meus irmãos, porque Deus era comigo. Deus, ele viu que eu não estava devendo nada. Mas enfim, meus irmãos, e mesmo assim, com todas as acusações, eu queria estar do lado dela, mas esse casal de irmãos, esses dois irmãos dela, uma que veio de São Paulo e o outro que veio de Carnaíba, não deixou eu me aproximar mais dela. E a irmã dela ainda me humilhou, dizendo que um salário mínimo era pedir esmola para dois. Ora, aí nós estava casado e estava vivendo com salário mínimo, né? Mas, resumindo, levaram ela para São Paulo, eu fiquei aqui arrasado, meus queridos irmãos, foi um sofrimento para me esquecer essa mulher. Ainda esperei 2 anos, mas após tudo isso, eu tive que dar entrada em um outro divórcio, né? Eu tive que dar entrada em um outro divórcio, mesmo com o coração doendo, porque eu não queria separar. Mas infelizmente foi o jeito, meus queridos irmãos, minha vida foi sofrida na área sentimental, na área de trabalho, em tudo que vocês pensarem, minha vida foi sofrida. Mas Deus sempre comigo, Deus sempre do meu lado, e com todos os tropeços que a vida me deu, mas eu continuei e continuo servindo a Deus, né? Ela foi para São Paulo, nunca mais eu tive notícias, nunca mais ouvi a voz. Mas, graças a Deus, estou aqui feliz, estou vivo, né, para contar mais um testemunho da minha vida. Deus é comigo e é com todos aqueles que creem. Então, meus irmãos, ela foi para São Paulo e eu fiquei aqui, né? Não deu certo o nosso casamento porque ela perdeu a memória e alguns membros da família tiraram ela de mim, né? Alguns membros da família tiraram ela de mim, não aceitaram ela comigo de jeito nenhum. E aí, meus queridos irmãos, de 2015 para cá, nunca mais deu certo na minha vida sentimental. Eu tenho orado a Deus para que Deus me mostre uma pessoa. Tive vários relacionamentos de lá de 2015 para cá, mas nada deu certo. E aí em 2020 é um testemunho que eu tenho que contar. Eu tenho que contar, meus queridos irmãos, infelizmente eu tenho que contar. Em 2020 acabei fracando na carne, acabei caindo no pecado. Fiquei ainda 1 ano
em pecado com uma pessoa que não me cabe citar nome. E, meus irmãos, essa pessoa ficou do meu lado prometendo que ia casar comigo, mas na verdade não casou comigo, isso eu caí no pecado. Minha vida financeira foi lá para baixo. Eu passei pão e água. Eu comia pão com suco, meus irmãos, ainda tinha que comprar o pão fiado e o suco fiado porque eu não tinha dinheiro para comprar. Meus queridos, foi triste. Agradeço a uma enteada, a Márcia, que me ajudou, porque ela não olhou para os meus erros cometidos. A intenção dela foi me ajudar. Meus irmãos, eu estou contando isso aqui porque é uma experiência de vida que eu sofri. Em 2020 eu caí no pecado, meus irmãos. Eu passei um ano pecando com a pessoa. Passei um ano, meus irmãos. Nós estamos em 2023. Mais ou menos um ano e meio no pecado, mas depois eu dei a volta por cima, confessei meu pecado, chamei o pastor aqui em casa, que na época nem era essa casa ainda, era só esse quartinho que eu estou aqui, que hoje é meu estúdio de gravação. Antigamente era só esse quartinho aqui que eu estou, né? Que ainda nem terminei os acabamentos, ainda está sem reboco. Mas chamei o pastor, conversei com ele, confessei meu pecado, passei a minha disciplina, mas graças a Deus, meus queridos irmãos e queridas irmãs, em setembro do ano passado, me parece que no dia 17 de setembro, um dia de sábado, me rebatizei nas águas e hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho para dizer que sirva a Deus, eu sirvo a um Deus que tudo pode. E nunca mais eu quero voltar ao pecado que eu cometi. Hoje eu sou um homem de Deus. Hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo a Deus e amo Ele de verdade porque estou obedecendo os mandamentos que Ele deixou. Porque Jesus disse, se me ama, guarda os meus mandamentos. E aí está aí, meus irmãos. Eu quero deixar aqui na parte 3 desse testemunho de vida. Me rebatizei no dia 17 de setembro de 2022, ano passado. E agora, em setembro de 2023, fará um ano que eu renovei minha aliança com Deus. Eu refiz minha aliança com Deus no dia 17 de setembro de 2022. Eu aconselho, meus queridos, a você, nunca quebre aliança com Deus, porque quebrar aliança com Deus é prejuízo. Eu só tive prejuízo nessa quebra de aliança que eu tive com Deus, eu só tive prejuízo. Você pode quebrar aliança com quem for, você pode não ter prejuízo. Mas se você quebrar aliança com Deus, você terá sérios prejuízos. Então, evite uma quebra de aliança. É isso aí. Esta foi o testemunho de vida, parte 3. Em breves dias voltaremos com novos capítulos na parte 4. Um abraço, eu sou João de Jesus, conhecido como João Cantor, apresentador do quadro Orando por Todos. Um abraço para vocês todos. E esse testemunho sirva de lição de vida para todos vocês que me assistirem. É isso aí, um grande abraço e até a próxima parte, que será a parte 4 do meu testemunho de vida.